Fala Insiders, Renato aqui mais uma vez e agora eu tô aqui para falar rapidinho sobre as regras do nosso programa. Primeira regra do Insider: quem quer faixa preta não arruma treta. Pessoal, isso aqui é uma jornada longa, com bastante gente envolvida, temos vários Insiders aqui, cada um focado no seu próprio negócio, em querendo fazer a parada acontecer, querendo crescer, e também tem muita gente trabalhando aqui para fazer isso tudo acontecer para você também. Então vamos combinar de fazer essa experiência ser uma experiência agradável para todo mundo. Então essa é a primeira regra inegociável do Insider. Aqui a gente trata todo mundo como a gente gostaria de ser tratado. Então a gente não tolera nenhum tipo de desrespeito, nem com colegas Insiders, nem com ninguém da equipe. A segunda regra do Insider é: sem grupo paralelo no mundo paralelo. O que acontece, pessoal? Nós somos a maior mentoria do mundo e melhor mentoria do mundo em lançamentos. E a gente sabe o que a gente está fazendo por aqui, sabe? Então a gente não gosta e nem recomenda a criação de grupos paralelos, porque isso gera um efeito de cego guiando cego. Além disso, enfraquecer a nossa comunidade. Então pode deixar que a gente está aqui, a gente sabe o que a gente está fazendo, a gente está prestando para você o melhor conteúdo e a gente não quer dar oportunidade para que outras pessoas também mal intencionadas, que pode acontecer, criem um grupo e você acaba perdendo sua segurança aqui dentro também. Tá? Então a gente não permite a criação de grupos. Se a gente identifica algum grupo, a gente age para fechar esse grupo também e vamos manter toda a nossa comunicação centralizada na nossa comunidade, no nosso Telegram e com a nossa equipe, tudo bem? Terceira regra: mantendo a casa em ordem. Para ficar tudo organizadinho aqui, pessoal, a gente não permite que vocês façam posts relacionados a piadas, políticas ou qualquer outro assunto que não esteja relacionado a marketing, que não esteja relacionado a lançamentos e a crescimento. Então a comunidade ela é reservada exclusivamente para esse tipo de assunto. E se você ver alguma publicação que foge desse assunto mesmo, de marketing, de lançamentos e tudo mais, você tem a oportunidade de denunciar para a gente também. Lá no Circle tem os 3 pontinhos no cantinho ali do post que você pode clicar e denunciar, que algum moderador vai ver aquele post e vai ver se ele realmente foge do assunto ou não, e ele eventualmente pode fazer esse controle para que a gente mantenha o nosso foco em crescer, que é o que é importante. Regra de número 4, só para quem é Insider. Então, pessoal, tudo que a gente compartilha aqui no Insider, ele se estende única e exclusivamente para quem está inscrito e ativo no Insider. Então, se você tem aqui o acesso a área de membros, um acesso à comunidade, se você vai entrar num plantão de dúvidas, numa análise de lançamento, se tem alguma pessoa, seja seu sócio, seja seu marido, sua esposa, seja seu filho, seja qualquer pessoa, se essa pessoa não está inscrita no Insider, ela não tem acesso a nenhum desses entregáveis, tá bom? Então, se a gente identificar que tem alguma outra pessoa que não está inscrita e não está ativa no Insider acessando tudo isso que a gente entrega, a gente vai ter uma conversinha também, né? Existe a chance de seu acesso, inclusive, ser bloqueado. Tá bom? Então, tudo que a gente entrega no Insider é apenas para quem está inscrito. Se você está aqui como individual, é só você que vai acessar tudo. Se você está aqui como dupla, são só os 2 da dupla que vão acessar tudo. Ah, Renato, mas eu tenho aqui um gestor de tráfego que fez a parada para mim. Pô, mas eu tenho aqui o meu filho que escreve as minhas copies e tudo mais, parará. Cara, se você quer que ele tenha acesso a tudo isso também, traz ele para dentro do programa. Conversa com o teu navegador, conversa com a gente, que a gente dá um jeito aqui. De repente a gente vê o que a gente consegue fazer para trazer essa pessoa para dentro desse ecossistema também, tá? Mas a pessoa não estando inscrita no programa, ela não pode acessar. Quinta regra do Insider, pessoal, essa é uma regra muito séria pra gente aqui. Proibido pesca em aquário. Aqui dentro do Insider, nenhum participante pode promover produtos, consultorias, serviços, qualquer tipo de coisa para benefício próprio aqui, em que você está basicamente vendendo o teu peixe para outras pessoas. Você não pode captar leads aqui dentro do Insider, você não pode captar clientes para você aqui dentro do Insider. A gente chama isso de pesca em aquário. A gente tem aqui um ambiente em que a gente tem pessoas focadas em crescimento, em marketing e tudo mais. E se você tem algum negócio, por exemplo, eu tenho uma agência que faz edição de vídeo, você não pode captar clientes para essa sua agência. Isso a gente chama de pesca em aquário. Você está ali com sua varinha direto no aquário, onde tem um monte de gente que você sabe que precisa daquela sua solução e você está ali captando clientes para você. Não é esse o objetivo do Insider. O Insider é o objetivo de você crescer seus lançamentos, de você implementar seus lançamentos e você fazer todo esse processo para que você faça o seu 6 em 7 da maneira mais saudável possível. Isso vale tanto para informações suas quanto de terceiros, né? Você não pode também usar o ambiente do Insider para oferecer serviço de alguém de fora, mesmo que não seja seu. Eu tenho um amigo que tem uma agência, então vou recomendar que a galera vá falar com esse meu amigo. Esse tipo de coisa também não pode, tá, pessoal? E olha só, algumas pessoas tentam fazer esse tipo de coisa de maneira disfarçada, mas se você pensa que a gente não vai perceber, a gente vai perceber, tá? A gente entende de marketing também, a gente sabe quando esse tipo de coisa está sendo feita. Então, não pesquem em aquário. Sexta regra do Insider: deixa que a gente escolhe o destino. O
que é isso, pessoal? Mais uma vez, a gente tem anos aqui de experiência. Nós somos a mentoria que mais gera resultado no mundo em lançamentos. Então a gente sabe do que a gente está falando. Por causa disso, a gente precisa ter uma curadoria de conteúdo muito criteriosa. Então você não pode chegar na nossa comunidade, por exemplo, e postar uma aula, postar um artigo, postar uma dica e tudo mais. Se você quer, você manda para o teu navegador e aí vai passar pela nossa curadoria aqui para a gente ver se realmente está alinhado com aquilo que a gente ensina, se realmente é uma coisa que vai gerar valor para os outros membros da comunidade, tá bom? Então nada de chegar postando ali, porque, eu fiz um lançamento aqui que deu muito certo, eu fiz uma parada XPTO e foi muito legal. Não, manda primeiro pra gente, tá? A gente não bloqueia todos, a gente posta algumas vezes também, mas se você tá afim de compartilhar, e a gente gosta que vocês compartilhem, mas a gente precisa ter esse controle, tá bom? Então, se tiver alguma coisa que você quer compartilhar, manda pro teu navegador e a gente vai ver se cabe aquele post ou não. E o mesmo vale também para você criar aulas de Zoom, enviar acessos até pro teu lançamento, se for o caso, para qualquer coisa, esse tipo de coisa não pode acontecer, tá bom? Então, qualquer tipo de conteúdo, qualquer informação, qualquer conhecimento que você queira compartilhar, fala com a gente. Regra de número 7, o que acontece no Insider, fica no Insider. As informações disponíveis no Insider são importantes e sigilosas para o proprietário daquela informação. E se ele está compartilhando aquilo, ele está depositando a confiança dele em você. Então, para evitar problema, nada de ficar compartilhando isso com pessoas de fora. Tá. Tem aqui um cara do meu nicho que eu vi uma análise dele, eu vi que ele tá fazendo tal parada, então agora eu vou passar pro meu lançador, eu vou passar pro meu expert, que a gente vai fazer a mesma coisa. Não, gente, não funciona dessa maneira, tá? Inclusive, temos uma regra para isso também que eu vou falar já já. Regra de número 8. Copy não é sinônimo de cópia. Se tem uma coisa que a gente não gosta é quando alguém copia aquilo que a gente está fazendo. A gente tem todo aquele trabalho de pesquisar, de desenvolver uma ideia e você fazer aquela coisa acontecer e vem alguém ali e simplesmente copia essa parada. Aproveita que está aqui no Insider, né, e assiste a análise de lançamento, vê os posts na comunidade, aí vai lá e pega e faz igual. Tá, gente? A gente não apoia esse tipo de atitude. Se a gente identifica que isso está acontecendo aqui dentro do Insider, a gente vai agir também, tá bom? Então, se você está criando aí seu conteúdo original e você vê que tem alguém que está te copiando daqui de dentro, fala com a gente que a gente vai conversar com essa pessoa também, tá? E fica aqui o nosso alerta também, a gente realmente age nessas situações. Então, só para reforçar, não copiem os outros insiders. É importante aqui, claro, do ponto de vista de marketing, você ter referências, você fazer um benchmarking, você ver análises de lançamento de pessoas com nicho parecido que o seu, ou até do mesmo nicho que o seu, mas que isso fique como uma referência, tá? Saiba usar isso como uma base, como uma referência, mas sem copiar. Nona regra do Insider, somos apaixonados por histórias. Então, se você viveu alguma coisa bacana aqui no Insider, se você atingiu um resultado muito legal, se você fechou uma parceria, se você... qualquer coisa positiva que aconteceu por aqui, conta pra gente, cara. A gente adora ficar sabendo. A gente, inclusive, tem um space aqui na nossa comunidade chamado Comemorações. Vai lá e posta, cara, que, toda a comunidade vibra junto. Isso, inclusive, ajuda a gente a conectar com outras pessoas que têm o mesmo propósito que o seu. Então, se alguma coisa de positiva aconteceu com você aqui nessa jornada, vai lá nas comemorações, posta que a gente adora ir lá comemorar contigo também. 10ª regra do Insider. Quem tem boca vai a Roma. O que isso significa, gente? Não guarde suas dúvidas pra você, tá? Não espera chegar um plantão de dúvidas, não espera chegar uma análise de lançamento. Tá com dúvida, cara? Posta na comunidade e todas as suas dúvidas vão ser respondidas por alguém da equipe, seja por um navegador, seja por um faixa preta, seja por um gestor de tráfego aqui da equipe da Ignição Digital. Então, não guarde dúvidas para você. Ficou com dúvida? Posta na comunidade. 11ª regra do Insider. Quando acabar, acabou. Essa viagem tem dia marcado para acabar. Então, a nossa jornada vai até o 2º dia do 3º encontro da sua turma. Dependendo de quando que você entrou, talvez você tenha ainda um encontro de bônus. Geralmente ele acontece antes, mas você vai saber disso também, tá? Mas é sempre até o 2º dia do 3º encontro que quando você tem a oportunidade de fazer a renovação para mais um ano de Insider. Caso você ainda não tenha feito seu 6 e 7, tudo, a gente continua essa jornada ainda te auxiliando para você chegar nessa marca aí da maneira mais saudável, tá? Até lá, a gente garante todos os seus acessos a todos os entregáveis daqui do Insider. E qualquer problema que você tiver com relação a esses acessos, você pode falar com o seu navegador. Agora, claro que esses acessos também estão condicionados ao cumprimento correto dos pagamentos do Insider. Então, se você atrasou algum pagamento, se ficou inadimplente, alguma coisa aconteceu e tudo mais, e você não comunica a gente, esses acessos podem ser cortados, tá? Mas qualquer coisa que acontecesse, caso você perca os acessos por esse motivo também, atrasou um pagamento e não sabia, teve algum problema no cartão, qualquer coisa que aconteceu, comunica o teu navegador, comunica o nosso financeiro, que a gente vai resolver isso para você também. Regra de número 12, privacidade e consequências. A gente adora assistir às suas análises de lançamento, e os outros insiders gostam de ver também para fins de pesquisa, para fins de referência, para fins de estudo. Agora, caso você não queira que os outros insiders vejam as suas análises de lançamento, você tem a oportunidade de deixar a sua análise em modo privado.
Dessa maneira, só você vai ter acesso à sua análise, os outros insiders não vão conseguir assistir a análise também. Agora, claro que isso tem uma consequência. Quando você compartilha a sua análise com todo mundo, então todo mundo compartilha deles com você também. Agora, a partir do momento em que você não quer que ninguém veja as suas, você também não vai ver a de ninguém. Tá? Então que isso fique claro. Eu quero que meu lançamento seja privado, então você também não vai ver as outras análises. E isso vale para todas as suas análises, tá? Você não pode colocar privado em uma análise ou outra. Se você vai ter o seu debriefing público, suas análises públicas, todos vão ficar. Se você vai ter ele privado, todos vão ficar também. Não é um ou outro. 13ª regra do Insider. A comunidade não é lugar para reclamar. Você percebeu que a gente está sempre aqui prezando, né, pelo bom convívio entre os integrantes da equipe, entre os integrantes da mentoria, os outros insiders, os faixas pretas e tudo mais. E, gente, a gente realmente quer manter sempre esse clima positivo aqui dentro, tá? E uma reclamação não entra nesse clima que a gente quer manter aqui. Ah, Renato, porra, então eu não posso ficar insatisfeito com nada, eu não posso reclamar de nada. Não, você pode sim, só que se alguma coisa te deixou insatisfeito, se você tem alguma coisa que você quer reportar, que você que te desagradou de alguma maneira, fala com o teu navegador, tá? Ou então manda um e-mail pra gente, suporte@flinsider.com.br, que a gente vai te atender. Agora, não chega na comunidade, posta ali uma reclamação para não diminuir ali a moral da galera. Pô, o pessoal tá ali, todo mundo animado, todo mundo crescendo, comemorando 6 em 7, comemorando o lançamento e tudo mais, e você vai lá e coloca alguma notícia ruim, alguma coisa chata, sabe? Isso quebra um pouco ali o clima do pessoal, tá? Então, reclamação na comunidade não pode acontecer, inclusive se acontece, a gente apaga o post, mas é claro que a gente não vai deixar de te atender. Se tiver alguma coisa, reforçando mais uma vez, manda mensagem para o teu navegador ou então manda um e-mail para a gente que a gente vai te atender da melhor forma. 14ª regra do Insider. Nós estamos eternamente em modo beta. O que significa? A gente está sempre em modo de teste, a gente está sempre melhorando, a gente está sempre estudando, implementando coisas novas, entendendo o que funciona, o que não funciona, e significa que a gente sempre pode alterar alguma coisa, seja em entregáveis, sejam em regras, seja em qualquer tipo de coisa aqui que a gente identifica que vai ser mais interessante para você. Então a gente pode trazer coisas novas, quanto a gente pode tirar alguma coisa que a gente entende que não está fazendo muito sentido. E a gente pode fazer isso, tá? Sem necessariamente avisar previamente. Mas você pode ficar tranquilo que qualquer coisa, qualquer alteração, você pode sempre checar com o teu navegador, ou então você pode checar aqui na área de regras também do Insider, e você vai sempre saber tudo atualizado de primeira mão o que está acontecendo. Pessoal, essas foram as regras do Insider. Agora eu quero falar um pouquinho rapidinho sobre algumas políticas que a gente tem aqui dentro. A primeira questão é sobre os acessos. Se você entrou no Insider em um plano individual e você tem um sócio, digamos que você é um expert e você tem o seu sócio que é lançador, mas só você entrou no Insider, é aquela regra que a gente tem também, que a gente falou aqui alguns minutos atrás, tá? Você não pode compartilhar os seus acessos com o seu sócio. Então, seu acesso é individual, é único e intransferível. Se você quer que seu sócio tenha acesso a esses conteúdos, traz ele para essa jornada junto contigo. Conversa com a gente que a gente vai colocar ele dentro do Insider também. E a outra questão, pessoal, que é bem séria também, em relação a pagamentos. Tá? Se você entrou em dupla aqui no Insider e você paga a tua parte e o seu sócio paga a tua parte também, se algum de vocês não honrar com esse acordo financeiro, isso vai afetar as duas partes da conta. Tá? Por mais que você seja uma dupla, vocês são duas pessoas aqui dentro, a gente entende que isso aqui tudo é uma conta só. Então, se não for honrado aquele pagamento total naquele mês, os dois vão ser afetados, tá? Então, que vocês estejam sempre de acordo aí em como vocês vão fazer esse pagamento e como vocês vão fazer esse pagamento em dia também, pra gente não ter nenhum tipo de desconforto. E agora, gente, falando rapidinho sobre o encontro do Insider, aquele encontro que todo mundo é doido pra ver, a gente adora fazer esse encontro também, que a gente encontra todo mundo presencialmente, a gente conhece vocês conhecem seus navegadores, vocês conhecem as faixas pretas, e é muito bacana, gente. Mas olha só, a primeira coisa que eu tenho pra falar do encontro do Insider é que não pode levar ninguém. A gente tem aquela regra lá do Insider também, que todos os acessos se estendem apenas a quem está ativo no programa, e isso também vale para o acesso ao encontro do Insider, tá? Então só pode entrar quem está inscrito e ativo no programa. Ah, mas eu tenho meu lançador, mas eu tenho meu filho, eu tenho meu sobrinho, eu tenho tal pessoa que faz isso. Se essa pessoa não tiver inscrita e ativa no Insider, ela não pode entrar. E lembrando, mais uma vez, assim como todos os entregáveis, o encontro do Insider também, ele só se estende a quem está com os pagamentos em dia. Então, se você atrasou algum pagamento, se você está devendo a gente por algum motivo, gente, o encontro não está acessível para você, tá? Mas, de toda forma, você pode conversar com o teu navegador, pode conversar com o teu financeiro e a gente vê o que a gente pode fazer para te ajudar. E a melhor notícia de todas, você não precisa pagar para entrar no encontro dos Insiders, tá? Esse é um encontro que a gente dá para vocês, como você já é membro do Insider, você já acesso garantido a esse encontro, se você estiver ativo, claro, e você não precisa pagar absolutamente nada a mais por isso. Você só precisa, de fato, né, comprar tua passagem, comprar tua hospedagem, caso você não mora em Brasília, você tem que se deslocar até aqui. Mas você não precisa comprar ingresso, você não precisa ter nenhum tipo de custo para você acessar
o encontro de maneira alguma, tá? E lembrando, esse encontro ele é 100% presencial. A gente não transmite esse encontro, então a gente não vai ter uma versão virtual dele. Não vamos enviar link de Zoom, não vamos enviar link de YouTube. Esse tipo de coisa não acontece, tá? Ele é 100% presencial e não tem gravação desse encontro. Mas pode vir, já compra suas passagens aí com antecedência para você pagar mais barato, já fala com o teu navegador. A gente já tem a maioria dessas datas definidas, então fala com o teu navegador e se prepara e se programa para estar aqui com a gente também, beleza?